Então, gente, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos paciente, conforto e restrição desses indivíduos. E aí, quando eu falo sobre restrição, vocês vão entender mais para frente um pouquinho na nossa aula. O que é que eu estou falando para vocês sobre restrição, certo? Quando é que eu restringo o paciente, quando é que eu devo restringir esse indivíduo e quando é que eu posso restringir esse indivíduo. Tudo isso tem que ter regulamentação e autorização. Mas, começando a falar sobre segurança do indivíduo, e conforto e segurança do indivíduo são uma das necessidades básicas do ser humano. Lembra lá do comecinho da disciplina, que a gente falou sobre as necessidades humanas básicas, que aí eu falei para você que todas as necessidades do indivíduo, elas precisam ser atendidas, certo? Para que esse indivíduo ele consiga ter uma vida, pelo menos, de tranquilidade, uma vida, pelo menos, saudável. E a gente falou sobre as necessidades de segurança, falamos sobre necessidade de conforto e tantas outras necessidades que são pertinentes à existência do indivíduo. E aí, agora falando sobre segurança e conforto do indivíduo, são uma das necessidades humanas básicas e podem manifestar-se pela necessidade de proteção diante dos perigos físicos, ameaças psicológicas e dor. Falando sobre isso aqui, eu faço uma reflexão sobre a questão dos perigos físicos, ameaças psicológicas e dor. Quem já se viu hospitalizado alguma vez na vida? Quem já esteve, entre vocês, quem já esteve na situação de paciente, de ser paciente, de estar no leito de um hospital, de estar ali deitadinho, convalescendo, aguardando para as medicações fazerem efeito, tudo mais direitinho, bonitinho. Quem já esteve nessa situação, na posição de paciente, deve ter desfrutado de uma sensação terrível de impotência. E sensação essa que causa para a gente uma insegurança, causa para a gente medos que estão inseridos aí dentro desse contexto de ameaças psicológicas. Então, o tempo todo você fica com medo que alguém te administre uma medicação errada, o tempo todo você fica com medo de sentir uma reação alérgica à medicação que está sendo ofertada, você fica com medo de ser lesionado, de ter que ser furado 4 ou 5 vezes, de ter que, além de tomar uma furada na veia, você ainda tomar uma furada de agulha para injeção intramuscular. Enfim, além disso, também os medos que nos permeiam pela questão da vulnerabilidade. Porque se você está em um leito de hospital, de certa forma você se sente vulnerável. Alguém invade a sua privacidade, alguém vai manipular a sua genitália, e aí por aí vai, né? Então, o conforto e a segurança do paciente são itens extremamente debatidos nos últimos anos, né? Na última década e nos últimos anos com mais força, para que o indivíduo tenha garantido o seu direito de conforto e segurança. E dentro das unidades hospitalares, isso tem sido muito latente mesmo, na tentativa de fazer com que o indivíduo se sinta confortável. Recentemente vai ser instalado, brevemente será instalado em Salvador uma unidade hospitalar de top de linha por uma rede de hospitais aí que não era daqui da Bahia, mas que se instalou aqui na Bahia. E o padrão deles, o perfil deles é um hospital padrão, não sei nem que nível é, acho que é diamante, aonde o indivíduo vai e ele se sente em um hotel. A cultura dessa rede hospitalar é ofertar para um indivíduo uma segurança e um conforto tão exagerado, tão extremista, e a ideia é que ele esteja se sentindo como se estivesse dentro de um hotel sendo cuidado. Algo jamais visto dentro da nossa realidade, dentro dos nossos padrões hospitalares aqui no Brasil.
por mais confortável que seja a unidade hospitalar que você já tenha ido, ou você já tenha conhecido, nada vai chegar perto desse padrão que eles estão tentando instalar aqui dentro, aí em Salvador, aqui na Bahia. Dentro de poucos dias isso vai estar rodando. E vocês, profissionais formados, se dediquem a buscar cada vez mais conhecimento e qualificação, porque quando essa rede de hospitais chegar não, que ela já chegou, quando essa rede de hospitais começar a funcionar da forma que eles estão pregando que vai funcionar, vocês estejam preparados para isso, certo? E que sejam profissionais contratados dessa empresa, né, dessa rede hospitalar, para fazer a diferença. Eu vou ter o maior orgulho de dizer, ó, aquele funcionário que trabalha, aquele técnico de enfermagem que trabalha naquela rede e tal, ele foi meu estudante. Eu tive a oportunidade de poder ser professor dele, mas não com soberba, mas com alegria de coração, porque você teve a vida transformada pelo conhecimento, pela sua profissão, e hoje você trabalha em uma unidade de saúde de excelência. Então é isso. Quando a gente fala sobre conforto e segurança, a gente está pensando, conforto e segurança do paciente, eu estou pensando em todas essas vertentes. A enfermagem promove ou proporciona conforto e segurança necessários diante da vulnerabilidade do paciente durante o seu internamento. Observe que quando você tem algum paciente, vocês que já fizeram visitas em unidade, ou vocês que já foram para campo, que tiveram contato com o paciente, observe a segurança que os pacientes têm frente aos profissionais de saúde. E muito mais, então, frente aos profissionais de enfermagem, certo? Eles têm o enfermeiro, o técnico de enfermagem, e principalmente o técnico de enfermagem, que é quem está lidando ali no dia a dia, como uma pessoa de referência de cuidado para eles. Eles enxergam como sendo aquele cara... Só um minutinho, viu, gente? Eles enxergam na gente aquele profissional, aquela pessoa, né, aquele indivíduo que, além de vestir o branco, é enxergado como que esse branco seja o anjo da vida dele, como que seja o protetor da vida deles. Então, faça jus a essa referência que eles têm. Façamos jus a essa referência que eles têm da gente como uma pessoa de segurança para eles. O que é conforto, então, Marcelo? Conforto, segundo a literatura, né, e segundo as definições, é um bem-estar físico, mental, social e espiritual do indivíduo. Quando eu digo que o paciente ou que o ser humano está confortável, eu estou dizendo que todas essas esferas dele estão alcançadas, estão protegidas, né? Que todas essas esferas desse indivíduo, estão preservadas. Então, ele está com o seu físico preservado, confortável, ele está com sua mente preservada, ou seja, o psicológico dele, com sua vida social, sua vida espiritual também estão garantidas. E aqui trazendo para a nossa realidade de profissionais de enfermagem, certo? Lembrando que o ambiente hospitalar é um ambiente extremamente hostil, é um ambiente extremamente difícil para o paciente, né? A exemplo disso, ontem eu tive uma paciente, eu estava na unidade ontem com outros estudantes de uma faculdade, e nós recebemos uma paciente na sala vermelha, e a paciente tinha sido acometida por provavelmente não, tinha sido acometida por uma complicação de uma insuficiência cardíaca que ela tinha. Ela estava iniciando um rebaixamento de nível de consciência com confusão mental. E essa paciente apresentou-se extremamente insegura. E o tempo todo nós precisávamos estar conversando com ela, nós precisávamos estar tocando nela,
contactando essa paciente para mostrar para ela que estava tudo bem. E o tempo todo ela estava perguntando: vocês são da equipe do Dr. Fulano de Tal? E aí a gente não atentava para responder a ela sobre isso, porque a gente estava tão preocupado em estabilizar a paciente, em ver os acessos, de ver isso, ver aquilo, e ninguém respondia isso, até porque também tinham alguns estudantes e talvez os estudantes não conhecessem com detalhes quem era o médico do qual ela estava falando. E aí eu disse assim, o tempo todo ela perguntando: vocês são da equipe de Dr. Fulano? Vocês são da equipe de Dr. Fulano? É vocês? E eu disse assim, teve um momento que aquilo me incomodou e eu virei para ela e disse: somos dona Bichinha. Dizer assim para não dizer o nome dela. Ô, dona Bichinha, nós somos da equipe de doutor não sei quem. Aí ela disse: ah, tá bom. Aí eu disse: por quê? Ela: porque eu só confio na equipe de doutor não sei quem. Então, para vocês verem que a segurança dela estava em um profissional de referência que ela tinha tido até agora. E a gente precisa manifestar para esse indivíduo exatamente esse conforto, esse bem-estar para ele em todas as suas áreas. Aí lá em 2004, gente, foi criada a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, que orienta o Programa de Segurança do Paciente. Aqui na Bahia nós temos uma referência referente, que redundância, mas nós temos uma referência aqui na Bahia de altíssimo nível, de um padrão profissional assim, invejável e grandiosamente reconhecida no mundo, e principalmente nesse meio acadêmico, nesse meio científico aí de segurança do paciente, que é uma enfermeira é, que ela trabalha direcionado diretamente para essa questão da segurança do paciente. Ô, gente, eu esqueci o nome dela agora, não é possível não. E daqui para o final da aula eu lembro dela, do nome dela. Ela foi minha professora na faculdade e é uma referência, sem contar que é um ser humano assim extraordinário, extremamente competente ela. Almerinda Lued, o nome dessa enfermeira. Almerinda Lued. Depois vocês procuram as páginas sociais dela aí para vocês entenderem um pouquinho do trabalho dela. Mas é reconhecidíssima no meio, tem um potencial muito grande. Então, quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre segurança do paciente, busca na rede social aí, faz contato com ela, que ela é extremamente acessível, uma pessoa super gente boa, tá? Mas seguindo aqui, em 2004 foi criado aí esse programa, né, essa Aliança Mundial de Segurança do Paciente, que orienta, que norteia os programas de segurança do paciente. E aí nós temos hoje 10 passos para a segurança do paciente, que é algo que a gente precisa ter em mente e praticar isso de forma metódica mesmo, né? Eu posso dizer assim, eu tenho que seguir à risca essa questão da segurança do paciente. Então, quais são esses 10 passos para a segurança do paciente? Identificação do paciente. Senhor, qual é o seu nome? Ele vai repetir para você o nome. Se ele não verbalizar, você tenta buscar as pulseirinhas de identificação, os meios de identificação desse paciente. Pergunta ao acompanhante dele a identificação desse indivíduo, cuidado limpo e cuidado seguro, sempre pensar na higienização das mãos. A gente preza muito pela questão da aparência pessoal. Como é que está a sua aparência quando profissional de saúde, né? A gente veste o branco é para expor a sujeira, não é para expor santidade, nem ser bonitinho na vida, não. A gente usa o branco exatamente para dizer que tem alguma, para mostrar se tiver alguma sujidade e a gente tentar limpar isso. Então, cuidado limpo e cuidado seguro. Sempre, sempre, sempre esteja higienizando as mãos. Cateteres e sondas, as conexões corretas para isso. Nesse cateter, eu vou conectar o quê? Que tipo de medicação? Ela pode interagir com outra medicação? Eu posso colocar as duas juntas? Tudo isso são questões que a gente vai vendo. Cirurgia segura, lá quem vai trabalhar no centro cirúrgico vai ver lá as rotinas de segurança para uma cirurgia segura. Hemotransfusão segura, que são quem lida com os hemoderivados, né? Os derivados de sangue ou sangue total, para se fazer a hemotransfusão segura também.
Participação do paciente e da família no processo do cuidar. É permitido, dentro desse programa de segurança do paciente, que a família atue, que os acompanhantes atuem junto com a equipe, no sentido de tentar ofertar uma segurança maior para esses pacientes. Eu tive uma paciente menor, de 16 anos. A mãe deixou a menina dentro da sala verde para fazer medicação, para realizar a medicação, enquanto ela foi em casa, né, para ver alguma coisa que ela tinha que ver dentro de casa. E aí, gente, eu conversei com essa mãe e disse assim, quando eu chamei a menina para fazer medicação, eu vi a idade dela, eu disse, você é menor? Ela disse, sou. Eu disse, cadê seu acompanhante? A pessoa que é responsável por você? Não está aqui, minha mãe foi não sei aonde resolver alguma coisa e já está voltando. Eu disse, então você vai continuar esperando, porque eu não posso administrar medicação e não realizar conduta nenhuma com você. Você está lúcida, está orientada, está estável. Eu não posso realizar conduta nenhuma com você, sendo você menor e nenhum responsável por você estando presente nesse momento. A menina ficou sentadinha lá, aguardando, tal. Quando a mãe dela chegou, eu conversei com a mãe, disse, mãe, você não pode deixar a filha sozinha aqui, tendo em vista que ela é menor de idade e tal. Então, a segurança do paciente, ela oferta para você e te obriga a seguir essas regras, tá? Por que, Marcelo, que eu não posso fazer uma medicação, não posso instituir conduta nenhuma em paciente menor sem a presença de um acompanhante? Porque o acompanhante, porque o responsável legal, o maior legal, que está acompanhando aquela paciente ou que é responsável por ela naquele momento, pode questionar algumas coisas e ele não ter visto aquilo. E a gente nunca sabe o que é que se passa na cabeça de ninguém, né, gente? Cada cabeça é um mundo. E cada um governa a sua cabeça do jeito que quer. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Aí eu penso também na comunicação efetiva do paciente, com o paciente. Quando eu falo comunicação efetiva, é você falar com clareza e de forma que esse indivíduo entenda o que está sendo passado, a mensagem que está sendo passada, certo? Não é aquele tipo, senhor, você vai tomar uma dipirona e depois de 10 minutos, se você não sentir nada, você está liberado. Aí o paciente vai olhar para você e vai dizer assim, mas essa dipirona vai servir para quê? Ah, foi o médico que passou, dá as costas para o paciente, aspira a medicação, o senhor vai ficar ali de costa para mim e eu vou fazer a injeção na bunda do senhor. Isso não é comunicação efetiva, viu, gente? O paciente precisa ser, lembrem-se que o paciente precisa ser assistido de forma integral. Ele tem direito de saber qual é a medicação que ele tá sendo ofertada para ele. Ele tem direito de saber o que é que aquela medicação faz, quais são as reações, tudo bonitinho. Ele tem o direito de fazer, de saber. E muito mais, ele tem o direito de ser assistido com educação. Isso é o mínimo que a gente pode ofertar para o paciente dentro de uma realidade nossa como profissionais de enfermagem, viu, gente? Como profissionais de saúde. Então, essa coisa de falar com o paciente, dando as costas a ele, eu sair andando e falando deixando o paciente lá no meio do corredor ou dentro da sala sozinho, isso não funciona mais na nossa realidade de saúde. Então, comunicação sempre efetiva, clareza na informação e falar de uma forma que o paciente entenda. Imagine se você chegar para o paciente e dizer assim: olhe, senhor, eu vim olhar o seu acesso venoso periférico para entender se esse acesso venoso periférico do senhor está fluindo bem e pérvio. Eu estou vendo aqui que ele não está apresentando sinais de hiperemia. Sendo assim, não tem rubor, não tem calor, não tem sinais de hiperemia. Sendo assim, o acesso do senhor não tem sinais flogísticos. Não tem sinais flogísticos, a ausência de flebite. O paciente vai ficar olhando para a sua cara e dizer assim, sim, agora traduza o que foi que você me falou. O acesso do senhor está bom. Não está obstruído e nem tem inflamação. Vai continuar com ele. Que prático, né, gente? Quando eu trato com o paciente, eu não estou tratando com um profissional. Estou tratando com o paciente. Essa linguagem mais profissional, mais técnica, a gente utiliza com os colegas, uns com os outros. Mas com o paciente é uma linguagem mais clara possível. Prevenção de quedas, eu preciso cuidar em relação às quedas, né? Me antecipar aos eventos, me antecipar aos fatos que para a queda do paciente, piso molhado no meio do corredor, obstáculos em sala,
né? Para evitar que o paciente tenha um tropeço, escorregue, grade levantada sempre, quando você colocar o paciente no leito. Se o leito não tem grade, obriga o acompanhante, orienta o acompanhante a permanecer do lado do paciente para evitar que ele caia, principalmente paciente idoso, né? Paciente idoso que tem um nível de percepção, um grau de percepção reduzido, diminuído diante dos fatos, né? Das condições dele, por conta da própria dificuldade ou demência da selenidade. Prevenção de lesão por pressão. Eu quero aqui alertar vocês o seguinte, ó, gente, lesão por pressão, né, aquelas feridas que abrem no paciente por conta do decúbito, as lesões por pressão, elas são culpa da enfermagem. O paciente que abre uma lesão dentro de uma unidade hospitalar, isso é culpa da enfermagem. Por que, Marcelo, que é culpa da enfermagem? Porque a enfermagem não quer se preocupar com a mudança de decúbito do indivíduo. E eu preciso pensar que a cada 2 horas ou a cada 1 hora, eu preciso fazer com que esse paciente ele mude de decúbito, para evitar que essas compressões entre a pele e o local onde ele está deitado causem essas lesões por pressão. Preciso também pensar na segurança, na segurança na utilização da tecnologia. Professor, Oi, Will. e um paciente, quando ele está todo entubado, como é que vai mudar a posição dele? Não existe problema, não tem problema nenhum. Você pode fazer mudança de decúbito mesmo com o paciente entubado. Certo? Quando o paciente... A máquina não atrapalha em nada. Mesmo se ele tiver em coma. Não, não atrapalha em nada. É claro que você vai ter um trabalho maior, você vai ter um cuidado maior para que o paciente não tenha uma extubação acidental. Porém, eu preciso fazer mudança de decúbito nesse indivíduo, certo? Quando eu vou dar banho em paciente entubado, eu preciso lavar o dorso do paciente também. Então, se eu vou lavar o dorso do paciente, eu preciso fazer com que esse paciente sente, ou eu lateralize esse paciente para poder fazer a higienização de dorso do paciente. Então, não tem problemas nenhum. Eu também tinha essas inseguranças em relação à questão do tubo. Quando o paciente estiver em IOT, em intubação orotraqueal, como é que a gente vai fazer para manipular esse indivíduo, para sentar ele, para deitar ele, para botar ele de lado? Meu Deus, como é que eu vou fazer para isso? Não tem condições. E aí eu perdi o medo, dei lugar à questão do cuidado, tá? Porque eu sei que realmente é um procedimento crítico, é um procedimento cauteloso, mas a gente precisa fazer. É bem verdade que a maioria dos pacientes que estão por longa permanência intubados, eles fazem mesmo uma lesão por pressão, porque a gente não pode ficar manipulando esse paciente a cada 2 horas, por exemplo. Então, aumenta-se o tempo de mudança de decúbito nesse indivíduo, e aí termina que por um fator ou outro, até o fator nutricional dele mesmo, vai propiciar essa lesão por pressão. Ok? Vamos seguir. Segurança na utilização da tecnologia que eu estava falando para vocês. É saber preservar a identidade do paciente. É você ser ético naquilo que você está falando. Cuidado com os sistemas, cuidado com os produtos que você vai utilizar, os ventiladores, os monitores, tudo que for voltado para a área de tecnologia, a gente precisa ter cuidado também, certo? E aí, algumas medidas de conforto para o paciente. A gente fala sobre repouso. Vocês vão ver muito na prática de vocês, na nossa prática clínica, as expressões repouso absoluto e repouso relativo. O repouso é utilizado como auxílio no tratamento de muitas doenças. Então, é aquele momento que o paciente vai precisar ficar convalescendo, ele vai precisar ficar acamado muitas vezes, ou ele vai ter que ficar restrito ao leito ou restrito a grandes movimentos. Isso tudo por conta da necessidade de fazer o repouso.
Quem já pegou atestado médico aqui sabe que o atestado médico não é folga. O atestado médico não configura folga. O atestado médico configura repouso. Então, se configura repouso, esse indivíduo deve estar dentro de sua casa, dentro de um local de recuperação. Não pode estar andando para a rua, passeando. Ah, eu estou de atestado médico, eu vou viajar. É bem verdade que a cultura brasileira nos diz que se eu quero uma folga, um feriadão, e não tem feriado de domingo, de sexta a segunda, então eu boto um atestado médico de 4 dias e pego minha folga. E aí vai questionar o quê? Doutor, eu tô com dor de cabeça, já fazem 15 dias, e até terça-feira da semana que vem eu não vou conseguir me livrar dessa dor de cabeça. Olha, doutor, eu tô com diarreia, e até terça-feira da semana que vem eu tô sentindo que eu não vou conseguir ficar bem dessa diarreia, em busca de um atestado médico. Se vendem por conta de uma coisa tão irrisória, né? Mas falando sobre repousos, o que é o repouso absoluto e o repouso relativo? O repouso absoluto, o paciente deve permanecer as 24 horas no leito. Ele não deve sair do leito de jeito nenhum. Como o próprio nome diz, já absoluto, repouso absoluto, total. Repouso relativo, que é quando o paciente pode sair do leito, mas essa saída dele requer algumas restrições. Quanto ao tempo que esse paciente vai ficar fora desse leito e quanto as restrições também estão norteadas pelo o que é que ele vai poder fazer. Ele vai poder realizar quais atividades? Então, pode sair do leito? Pode. Mas por quanto tempo? É por longa permanência? Não. E o que é que ele pode fazer enquanto ele estivesse fora do leito, né? Aí, ele pode correr, ele pode andar de esteira, de bicicleta, o que é que ele pode fazer? Aí vai muito da necessidade do paciente, de acordo com a patologia que ele está apresentando, ou que ele apresentou. Durante o repouso, o paciente deve realizar alguns movimentos para poder melhorar ou manter o quadro clínico que ele está apresentando. E que movimentos são esses? São movimentos mesmo, né? Articular membros, fazer exercícios. E aí existem dois tipos de movimento: movimentação passiva e movimentação ativa. Essas movimentações ativa ou passiva é em relação ao paciente. O paciente vai realizar um movimento ativo ou ele vai sofrer um movimento passivo? Quando eu digo movimentação ativa, eu estou dizendo que o próprio paciente ele realiza os seus movimentos. Vai fortalecer tônus, vai melhorar a circulação, vai estimular o peristaltismo desse indivíduo. Por isso que a gente sempre, quando o paciente está evoluindo bem, ele está estável, não tem sinais de gravidade, a gente vai lá e sinaliza para ele: ó, o senhor precisa sair do leito, o senhor precisa caminhar, o senhor precisa fazer uma andada, andar aqui pelo corredor que vai ser bom para o senhor, né, para fazer com que essa circulação melhore, para fazer com que o seu tônus muscular melhore também. E o trato gastrointestinal que está preguiçoso aí dentro desses dias que o senhor está internado, né, que o senhor está no leito, ele volte a funcionar, o seu intestino comece a funcionar direitinho. Então, movimentação ativa é a participação do paciente na realização dos movimentos. Ele realiza esses movimentos. A movimentação passiva é o contrário, é quando o paciente ele não coopera, ele não participa dessa movimentação. Existe uma outra pessoa que vai lá realizar esses movimentos por ele, como, por exemplo, os fisioterapeutas, ou enfermeiroterapeutas, né? Vamos lá, vamos dobrar o joelho, a gente vai lá e dobra, articula membros inferiores desse paciente para poder melhorar a circulação de membros inferiores, senta o paciente, estimula ele a fazer uma caminhada, tudo direitinho. Isso aí são movimentações passivas. Eu fazendo o movimento pelo paciente junto com ele, certo? Até aqui tudo bem, gente? Eu tenho alguma dúvida? Tudo bem, professor. Vamos seguir, então. Seguir com fé, né? E aí, existem alguns meios para poder ofertar para o indivíduo um conforto físico melhor. Quais são esses meios? Eu posso utilizar diversos tipos de dispositivos para melhorar
esse conforto desse indivíduo. Por exemplo, os coxins. O que são os coxins? São aquelas almofadinhas arredondadas, né, tipo uns rolinhos de espuma, que eles auxiliam e melhoram a movimentação do paciente acamado. Então, ele vai me ajudar a deixar o paciente em decúbito lateral, ele vai me ajudar a deixar o paciente um pouco mais sentado, vai me ajudar a colocar os joelhos do paciente fletidos, né, os membros inferiores do paciente fletidos. Isso aí vai de acordo com o que eu quero ofertar para o paciente. Mas o coxim é uma mão na roda, viu, gente? É uma ferramenta muito bacana. O travesseiro é importante para poder levar o tronco do paciente. Só que a gente precisa observar que o travesseiro ele precisa ser virado regularmente. Não é só botar o travesseiro no paciente e deixar lá, não, tá? Ele precisa ser virado para ele não viciar em uma postura só. Suporte para os pés, que é esse outro item aí, onde o paciente que tem, por exemplo, muito tempo acamado, fica muito tempo deitado, ele faz aquelas lesões por pressão em região de calcâneo, região de calcanhar, abre ferida no calcanhar por conta da posição dele o muito tempo em pé. Além disso, esse coxim, ou desculpa, esse suporte para os pés, ele evita aquela postura de pé equino, né, que o paciente ele fica com o pé meio que curvado, meio que fletido também. E descansa lá o calcânio do paciente da pressão sobre a superfície. Existe a barra de trapézio também, que é um material, um dispositivo que permite ao paciente ele realizar as movimentações no leito através do apoio com os membros superiores, né? O trapézio é uma barrinha em forma de triângulo que é conectada ao teto, suspensa por cabos, e o paciente, para se movimentar no leito, ele se movimenta sozinho utilizando esse dispositivo, tá? Essa ferramenta que é o trapézio. Tem os contensores. E o que são esses contensores, Marcelo? São dispositivos que eles auxiliam na contenção dos pacientes quando esses pacientes estão confusos ou agitados, ou ainda desorientados por conta de algum acometimento psiquiátrico ou neurológico, certo? Além disso, também nós temos as grades laterais, que são barras laterais de uma maca, de um leito, que vai evitar com que o paciente caia. É bem verdade que essa que vocês estão vendo aí é um padrão sonho, certo? É um padrão sonho aí para a gente ter dentro de uma unidade, mas quem sabe Deus abençoa, né? A gente tem uma dessa. E além disso também, nós temos as massagens de conforto. Marcelo, o que é massagem de conforto? Massagem de conforto é a manipulação sistemática dos tecidos do corpo, geralmente feita na região dorsal. Então, a massagem de conforto é uma massagem mesmo, literalmente falando. Só que, como a gente não é massoterapeuta, eu não tenho mão para massoterapia, a gente faz o que são as massagens de conforto voltadas para a descompressão de tecidos, tá? Melhora de circulação. Alguém quer falar? Não. Melhora de circulação sanguínea na região onde está tendo a compressão direitinho. Então, tem os movimentos básicos que eu preciso observar. Deslizamento leve, deslizamento pesado. Isso aqui eu vou mostrar para vocês na prática também, vocês não precisam se preocupar. Amassamento e fricção. São os dois tipos de movimentos que nós mais utilizamos quando eu estou fazendo massagem de conforto no paciente. E qual é o objetivo disso, Marcelo, dessas massagens de conforto? Estimular a circulação, proporcionar relaxamento muscular, conforto, bem-estar e prevenir lesão por pressão. Como é que eu previno isso? Eu melhorando a circulação daquela região. A circulação sanguínea vai vir carregada de nutrientes, de hidratantes, de materiais, de produtos sanguíneos do metabolismo, que vão fazer com que aquela região ela esteja melhor nutrida, que tenha um aporte sanguíneo melhorado também, evitando assim esse desgaste desse tecido. Como é que é feito os materiais quais são os materiais que são utilizados para poder fazer uma massagem de conforto? São todos esses daí. E aí vocês leem essa lista depois, dá uma olhadinha direitinho
E aí vocês vão ver como é o passo a passo de uma massagem de conforto. Como é que eu vou promover para o paciente essa massagem de conforto. Fazer essa massagem, a gente vai ver na prática lá, na nossa visita. E aí... Professor, Oi, Will. o senhor tá em que número aí do slide? Porque eu não assisti as últimas 2 aulas, tô meio perdido. Tá lá no final. Lá embaixo? Isso, quase no finalzinho. Oi? Quase no finalzinho. Certo, obrigado. O Will tá no 152. Certo, obrigado. Obrigado, Caroline. Então, ó, as massagens de conforto. Deslizamento. O que é esse movimento em deslizamento? Lembra que a gente falou agora há pouco aqui, ó? Deslizamento leve e pesado. Então, o que é deslizamento? Olha lá a imagem. Consiste em movimentos suaves e deslizantes com a palma da mão aberta. Inicia-se com um toque suave e vai aprofundando. Então, faço um toque suave do paciente. A proporção que eu vou deslizando minha mão, eu vou fazendo uma pressão maior nesse dorso do paciente ou na região onde eu estou fazendo a massagem de conforto. Os deslizamentos, eles agem sobre as terminações nervosas e sensitivas da pele, aliviando dor, hidratando melhor aquela região, irrigando melhor aquela região, enfim. É isso aí que é o movimento de deslizamento. O amassamento, olha lá como é diferente o amassamento. Atua principalmente nos músculos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e sistema nervoso. O amassamento consiste em encher toda a mão com certa porção de tecido muscular, preenchendo suavemente entre os polegares e os dedos. Quando alguém pega aqui no seu trapézio, que faz aquela massagenzinha assim, que aperta e puxa, isso é o que a gente chama de movimento de amassamento. Então, eu posso promover esse amassamento mais calma, viu, gente? Vocês não se estimulem aí hoje à noite, não. Fique quieto. Esse movimento de amassamento vai melhorar aí, ó, a circulação, vai melhorar o tônus muscular, vai melhorar a retirada de resíduos do espaço intersticial, que vai ser enviado lá para o sistema linfático, excretado a posterior, e melhora também o sistema nervoso desse indivíduo, ok? Vamos lá. E a mudança de decúbito é uma outra medida de conforto e outra medida de segurança do paciente. O que é isso? Mudança de decúbito consiste em mudar o paciente de posição. Se o paciente está em decúbito dorsal, eu quero botar ele em decúbito lateral. De qual decúbito lateral estou falando? Direito ou esquerdo, enfim. O paciente está em decúbito lateral, eu quero fazer com que ele volte para o decúbito dorsal. E aí eu faço a volta do paciente para o decúbito dorsal. E tem a mudança de decúbito de supinação para pronação, ok? Então, o paciente que está lá na posição dorsal, ele vai partir para a posição ventral, decúbito ventral. Muito utilizado agora na época da pandemia esse tipo de decúbito, certo? Por conta da melhora da ventilação espontânea do paciente, melhora da circulação, redução da sobrecarga nos pulmões do paciente, aí o paciente consegue respirar melhor. E qual o objetivo da mudança de decúbito? Descomprimir a área sob proeminências ósseas. Aqueles idosinhos que fazem lesão por pressão em região sacra, nada mais é, nada menos é porque essa região sacra, todo mundo tem ela um pouco mais magra, né? Exceto Carla Pérez, exceto essas pessoas que têm aí a nádega mais avantajada. Então, essa região dessa coluna lombar, né? Essa coluna sacral, ela é um pouco menos revestida de músculos, é mais pele e pouco tecido adiposo e o osso. Então, quando se passa muito tempo sobre esse lugar, vai ficar logo vermelhinho. Aí o paciente desidratado, idosinho, de repente abre a lesão. Por quê? Porque o osso está comprimindo a pele sobre
o tecido ou sobre o colchão que aquele paciente se encontra. Para que serve também essa mudança de decúbito? Prevenir fadiga, melhorar o tônus muscular ou manter esse tônus, ativar a circulação, prevenir complicações pulmonares, lesões por pressão também, reduz o risco de hipóxia tissular e promove conforto no paciente. E aí uma imagem extremamente importante para vocês verem quais são os locais e de maior compressão de acordo com a posição que o paciente fica. Olha aí, ó. Na região dorsal eu tenho sacro, cotovelos, né, que são os codos, as omoplatas, tenho a cabeça, tenho os tornozelos, que são locais de pressão maior. Decúbito lateral você está vendo ali, que a orelha, o processo acromial, quando você bota o braço, a mão do paciente debaixo da cabeça dele. Eu tenho lá as costelas, tenho punho, né, mão, dedo, trocânter, os côndilos de ósseos do joelho, os maléolos e por aí vai. Decúbito pronado, veja como é lá também, né, as lesões por pressão. E o paciente cadeirante, olha lá a imagem do paciente cadeirante, ele também pode sofrer lesão por pressão? Claro que pode, sim. Ele passa muito tempo sentado em uma cadeira e esse paciente ele não troca de decúbito, ele não sai da cadeira de vez em quando, vai causar essas lesões por pressão. E aí o que é que eu preciso fazer, Marcelo? Instalar ou instituir o reloginho para mudança de decúbito, que consiste em, a cada 2 horas, mudar o paciente de posição. Então, lá, ó, de meio-dia até 2 horas da tarde, o paciente pode ficar em decúbito dorsal. De 2 às 4, eu tenho que mudar o decúbito desse paciente, botar ele em decúbito lateral esquerdo. De 4 às 6 também, vai mudando, e aí vai mudando de acordo com a rotina que você instituiu para melhorar essa lesão por pressão ou evitar essa lesão por pressão. Esse reloginho aí, ó, de relógio de mudança de decúbito é muito bom. Vocês praticam ele. E aí eu vou falar com vocês agora sobre contenção do paciente, certo? Marcelo, o que é a contenção do paciente? O que é que você quer falar sobre conter o paciente? Gente, dúvidas até agora no conteúdo que a gente viu, de conforto e segurança do paciente? Não, professor. Pode seguir, né? Estou percebendo que vocês estão caladinhos aí, tudo tão quietinho. Parece até um monte de anjinhos. Mas bora seguir. Falando sobre contenção do paciente, o que é, Marcelo, que você tanto fala de contenção do paciente? Pela própria palavra, eu estou dizendo que conter é segurar, é impedir, é incapacitar aquele indivíduo. De quê? De ter alguma atitude que vá tentar contra a vida dele primeiro ou contra a vida da equipe, dos componentes da equipe. Então, quando é que acontece a contenção? Quando o paciente chega agitado na unidade, quando o paciente chega agredido na unidade, ou ele chega agredido, agitado, ou quando o paciente chega querendo agredir a equipe na unidade, né? Ou causar uma autoagressão. Ou em situações de paciente com distúrbio psiquiátrico ou algum descontrole desse distúrbio psiquiátrico que ele apresente. Aí eu preciso fazer essa contenção do paciente. Então, qualquer dispositivo ou ação que interfere na habilidade do paciente em tomar decisões ou que restringe sua capacidade de movimentar-se, alterando sua capacidade de raciocínio, a liberdade dos movimentos, a atividade física ou acesso normal ao seu corpo, é considerado como contenção do paciente. E aí existem vários tipos de contenção, certo? A gente vai falar sobre os tipos de contenção, mas qual é o objetivo disso? Proteger o paciente com alterações de comportamento ou consciência contra lesões e traumas. Então, o objetivo maior é aquilo que eu falei, impedir que esse paciente cause uma agressão física a ele mesmo ou ele consiga agredir ou traumatizar algum componente
da equipe de saúde. Além disso, ele também tem como objetivo a contenção do paciente oferecer, em algumas situações, proteção aos indivíduos que atendem aquele indivíduo. É o que eu já falei para vocês. Então, quais são as indicações dele? Alto risco de agressividade contra outras pessoas e a si mesmo. Então, quando eu vejo aquele paciente estar altamente agressivo, tá? Aquele indivíduo que quer bater em todo mundo, quer quebrar tudo, quer se machucar, em risco de degradação do ambiente, como janelas, mobiliários, equipamentos, entre outros, né? Por solicitação do próprio paciente ou família para garantir diagnóstico e tratamentos adequados. Então, aquele indivíduo que chega para você e diz assim, me amarre, amarre ele. Me contenha esse indivíduo. A própria família pedindo isso também, a gente precisa fazer a contenção, certo? Desse indivíduo dentro do que ele estiver apresentando na hora, a gente vai instituir a conduta de contenção. Qual tipo de contenção a gente vai fazer ou vai solicitar para aquele paciente? Também tem indicação na tentativa de evitar as quedas, sejam em crianças, pacientes agitados, semiconscientes ou inconscientes, ou com algum tipo de convulsão. Em caso de agitação pós-operatória, pode acontecer muito. Doentes mentais, em situação de agressividade, e para alguns tipos de exames ou tratamentos para pacientes não colaborativos, na manutenção de sondas, cateteres, drenos e curativos e etc. Então, eu preciso ter essas indicações para poder pensar em fazer uma contenção do paciente. Quais são os tipos? Contenção física ou restrição física, restrição mecânica e restrição psicológica. A ambiental, o isolamento e a restrição química também. E aí, gente, quando eu falo sobre os tipos de restrição, vamos lá definir cada uma delas. A restrição física é aquela em que há envolvimento de um ou mais membros da equipe. É quando eu me embolo com o paciente propriamente dito. Eu seguro o paciente, eu contenho o paciente de forma física, né? Eu estou me envolvendo com o paciente de forma física para poder contê-lo. Outro membro da equipe também, o acompanhante também, a família também, está fazendo tudo isso para poder conter esse indivíduo. Restrição mecânica é quando eu utilizo alguns dispositivos para realizar essa contenção desse indivíduo. Como, por exemplo, pulseiras de couro nos punhos, na região de punho, nas articulações, camisolas restritivas, pulseiras acolchoadas, pulseiras acolchoadas ou almofadadas, que são aquelas mais confortáveis para o paciente também, para evitar que ele se machuque ou cisile os punhos, tá? As grades elevadas no leito, né? Existem algumas controvérsias para isso aí, mas precisa levantar a grade no leito do paciente quando esse estiver agitado mesmo, para poder promover essa contenção do paciente, amarrar as tiras ou tirantes lá necessários. Outro tipo de restrição é a restrição psicológica, é quando você intimida o paciente ou a ameaça verbal durante o atendimento, que resulta em comportamento de reclusão ou restrição de liberdade do paciente ou da família. Então, que tipo de restrição psicológica é essa? Por exemplo, o paciente chegou dentro da unidade. Espera aí, viu, gente? Rapidinho. Enfim, o paciente chegou dentro da unidade e agitado, tinha um acometimento psiquiátrico, Aí ele agrediu fisicamente alguns profissionais de lá, queria agredir os outros e ele veio para cima de mim. Quando eu fui saindo da sala, ele estava de cara comigo na minha sala e ele se armou para me agredir. E aí eu fiz uma restrição psicológica nesse paciente. Eu intimidei esse paciente com tom de voz e de forma bastante incisiva com ele. E aí ele foi e se recluiu, né? Parou com a tentativa dele de agressão. Ele recuou com a agressão dele e se posicionou de forma mais tranquila para comigo.
Então, esse é um tipo de restrição psicológica. Quando há necessidade, a gente faz uso da força mesmo para poder conter esse paciente, restringir esse paciente. E aí tem a restrição ambiental, o isolamento, é quando você confina esse indivíduo dentro de um local, em um quarto, em uma sala, em um ambiente fechado, pensando também que eu preciso fazer com que esse ambiente ele não seja um ambiente propício a acidente desse indivíduo. Por exemplo, eu não posso colocar o paciente dentro de um ambiente para restringir ele ou isolar esse paciente que tenha janelas de vidro, porque ele pode quebrar essas janelas e se machucar, que tenha materiais que sejam propícios para ele utilizar como perfuro cortantes, né, para ele também não se machucar, não se agredir. E preciso pensar, então, nesses locais como locais próprios para fazer o isolamento, uma restrição ambiental. A restrição química é uma medida terapêutica, são medicamentos que são utilizados, são drogas que podem ser utilizadas também para restringir a liberdade de movimento do paciente. Então, é quando eu uso, segundo as prescrições médicas, algum tipo de medicamento ou de droga para fazer a restrição desse paciente. Na prescrição, isso aqui é extremamente importante. Na prescrição, porque o que eu quero dizer para vocês é que toda restrição ela precisa estar prescrita previamente pelo médico, certo? O médico precisa prescrever essas restrições e que tipo de restrição vai ser ofertada para esse paciente. E aí, essa prescrição ela tem que vir contendo o tipo de restrição e ela não deve exceder mais do que 24 horas. Então, eu preciso pensar que toda restrição do paciente, depois das 24 horas, ela precisa ser retirada ou ela precisa ser revista, certo? Não posso deixar o paciente contido, restrito mais do que 24 horas. E vocês precisam atentar para isso. Marcelo, existe alguma condição que nós, profissionais de enfermagem, podemos fazer a restrição do paciente, restrição física, contenção mecânica, né? Que é aquela que eu vou utilizar os dispositivos de contenção. Existe alguma maneira de eu fazer sem precisar da restrição ou da orientação de restrição médica? Existe. Quando eu faço, quando o paciente está muito agitado e eu não tenho como esperar o médico vir fazer essa prescrição, tá, de contenção física desse indivíduo. Aí eu posso, quando enfermeiro, instituir isso e depois, logo em seguida, pedir ao médico que ele faça a prescrição dessa contenção. Tá bom? Então, é a única condição. Se ele estiver muito agitado, agredindo a equipe, e aí agitado demais, aí o médico não chegou em tempo, eu posso fazer a contenção desse indivíduo e depois o médico faz essa prescrição. Aí são alguns desenhos, né, algumas imagens. Professor, Oi. mas o senhor fala enfermeiro, né? Não técnico, né? A equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem. Isso. Mas ordenado pelo enfermeiro, né? Pelo enfermeiro, isso. Pelo enfermeiro. Ah, ok. Viu? Então, é sempre orientado pelo enfermeiro. Aí, gente, nós temos alguns modelos aí de materiais que são utilizados, né, para a gente poder fazer as contenções desse indivíduo. Só um minutinho, viu, gente? Rapidinho.
Então, gente, esse daí é um dos modelos. Eu vou mostrar para vocês lá na prática também como é que a gente faz essas restrições com lençóis, com materiais, tudo direitinho lá na prática de vocês, tá? E aí, gente, nós encerramos então a nossa aula de contenção, de segurança, conforto e restrição do paciente, tá bom? Há alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Professor, Não, para mim professor. tá tranquilo. Pra mim tá ok também. Ok. Professor, Oi. me tire uma dúvida. No total, são quantas visitas? Quem foi que perguntou? Liliana. Liliana. Liliana, eu vou tentar fazer apenas uma visita com vocês para a gente fazer essas práticas. Certo. Eu vou tentar fazer uma visita, certo? Mas aí, quando eu ver lá com o pessoal qual é o espaço que eles vão nos dar, se eles vão nos dar algum espaço e qual é o espaço que eles vão nos dar, eu vou tentar entender se eu tenho a liberdade com eles, se eu vou ter a liberdade dada por eles, para a gente fazer mais uma visita ou mais duas visitas, que aí a gente vai ter tempo hábil de chegar lá e fazer assim, ó, hoje eu vou ensinar vocês a fazer só banho no leito, hoje eu vou ensinar vocês a fazer só punção, diluição de medicamento, preparação de medicamento. Eu vou tentar fazer isso nas visitas que a gente vai instituir, mas aí eu preciso ver lá qual é o espaço que eu vou ter com o pessoal. Se eles não me derem muito espaço, a gente vai ter que fazer isso em tempo recorde dentro de uma visita apenas, certo? E se ficar alguma... Eu perceber que vocês ficaram com alguma deficiência nessa parte prática, aí a gente, além de fazer a visita, a gente vai para laboratório na escola, certo? Nós vamos fazer nossas aulas, faremos nossas aulas práticas dentro de laboratório na escola. Caso haja a deficiência da visita, certo? Aí a gente vai conduzir isso no final. Beleza? Beleza. Essa disciplina de introdução, gente, é uma disciplina que eu não gosto de dar ela corrida, porque eu sei que isso aqui é o alicerce para vocês na vida prática de vocês mesmo de enfermagem. Então, eu gosto de dar ela mastigadinha, tudo bonitinho, conforme manda o figurino, para mais tarde chegarem nas disciplinas à frente de introdução, não dizerem para os professores lá da frente, ou vocês não chegarem lá na vida prática de vocês e dizer assim, ah, mas eu não aprendi isso, o Marcelo não me ensinou. Certo? Essa semana eu tive uma informação de que... Deixa eu só encerrar aqui a aula. Gente, rapidinho, deixa eu só encerrar a aula.